Ei, ai, vamos ver. Que tem o esquadrão Rei Uno, esses é que vão vir me dar retaguarda. Ele falasse, eu escrevesse com mais urgência. Os bilhetes. Missiva para o senhor oficial comandante das forças militares. Outro para o excelentíssimo juiz da comarca de São Francisco. Outro para o presidente da Câmara de Vila Risonha. Outro para o promotor. Apresta, a massa do volume deles também dá valor. Ele regendo. Acertei e escrevi. O teor era aquilo mesmo, o simples, que se os soldados no soflagrante viessem de rota batida sem esperdiçar minuto, então aqui na fazenda dos tucanos pegavam caça grossa reunida de lobo, jaguatirica e onça, de toda a jagunçada maior reinante no vez desses gerais sertões. Arrasa, ajusta e cerrar com fecho formal. Ordem e progresso, viva a paz e a constituição da lei. Assinado José Rebelo Adro Antunes, cidadão e candidato. No pique do momento, perdi, achei minha ideia e esbarrei. Em pé, agora formada, eu consegui a alumiação daquela desconfiança. Assim em que maldei foi. Aquilo não seria traição? Rasteiro, tive que olhar Zé Bebelo no grude dos olhos. Daí, tão claro e aligeirado pensei. Os prefácios. Aquele tinha sido homem pago, estipendiado pelo governo. Agora os soldados do governo com ele se encontravam. E nós, todos, Diadorim e eu, os tristes e alegres sofrimentos da gente, a célebre morte de Medeiro Vaz, a vingança em nome de Joca Ramiro. Nem eu sabia ao certo, depois, no correr de tantos meses, o extrato da vida de Zé Bebelo, o que ele tinha realmente feito, só menos se cumprida a viagem de ida até em Goiás. Soubesse, o pior era que ele, por ofício e por espécie, não podia esbarrar de pensar inventado para diante, sem repouso, sempre mais. A gente estava por conta dele e sem repouso nenhum também. Nenhum. Portanto, e ele tinha trazido o bando pra cá, pra perto do São Francisco. Tinha querido falhar os 3 dias naquela fazenda atacável. Quem sabe, então, o recado para os soldados virem, ele mesmo já não teria enviado desde tempos? Ideia essa. Ai, de espanto. Como quando onça de lado pula, quando a canoa revira, quando cobra chicoteia. Desce de ser ao caminho dos infernos, para prazo. Aí,
Careci de querer a calma. O tiroteio já redobrava. Ouvia a guerra. De certo eu estava exagerado. Antes é bebê-lo havendo de ser mesmo o chefe pra hora, safado, capaz, nem se desprazia. Oi, show! Pra esses, munição não falta. Ele escarnecendo disse, quando as descargas vieram em salva mais forte. O fio-fio e os papocos. Ah, as balas que partiam telhas e que as paredes todas recebiam, cacos caindo do alto. Te apressa, tatarana, que nós dois temos também de atirar. Alegre dito, na janela ali, tinham pendurado igualmente um daqueles coros de boi. Bala dava zaque, zaque, empurrando o couro. Daí perdia força e baldava no chão. A cada bala, o couro se afastava, brando no ter o choque, balangava e voltava no lugar só com moça feita, sem se rasgar. Assim, ele amortecia todas. Para isso era que o couro servia. Traição? Eu não queria pensar. Eu já tinha preenchido 3 cartas. Não é do tutuco nem dos zumbis das balas. O que daquele dia em minha cabeça não me esqueço. Mas do bater do couro preto adejante, que sempre duro e mole no ar repetia. Adivinho que algum me trouxe mais papel achado por ali nos quartos em remexidas gavetas. Só coisa escrita já, de tinta firme. Mas a gente, podendo aproveitar o espaço embaixo ou a banda de trás, reverso dita, que era que estava escrito nos papéis tão velhos? Um favor de carta de tempos idos, num vigente fevereiro 11, quando ainda se tinha imperador, no nome dele com respeito se falava. E noticiando chegada em poder de remessa de ferramenta, remédios, algodão trançado, tinto. A fatura de negócios com escravos, compra, os recibos por Nicolau Serapião da Rocha. Outras cartas. Escreve, filho, escreve, ligeiro. Ah, traição. Então, altamente eu escutava os gritos dos companheiros, xingatório no meio da desbraga do quanto combate na torração. Aqui mesmo, esgueirados para a janela, o 200 e o rasga embaixo agora ombreavam armas, seu vez em quando a ponta atiravam. Assim como não pude, eu esbarrei outra vez. E encarei Zé Bebelo sem final. Que é? Quer lá? Ele me perguntou. Devia de ter me deduzido dos meus olhos, mesmo melhor do que o que eu sabia de mim. Ah, pois, por que o senhor não se assina ao pé Zé Bebelo Vaz Ramiro, como o senhor outrora mesmo declarou? Eu cacei contra, reperguntando.
Ah, pois, por que o senhor não se assina ao pé Zé Bebelo Vaz Ramiro, como o senhor outrora mesmo declarou? Eu cacei contra, reperguntando. Ato visível que ele esteve pego no usual de seu modo, assim de se estar no ar. Conheci. Às vezes também um atraiçoa sem nem saber o que é que está produzindo. As falsas ajas. Mas ele não tinha surpreendido a verdade do meu indagar, a expedição de minha dúvida. Conforme, prazido consigo, recachou e me disse, me engambelando: também pensei, tanto que pensei, mas não se pode. Muito alta e sincera é a devoção, mas exato dos praxes impõe outras coisas. Impõe o duro legal. Aí fui escrevendo, simples fui, porque fui. Porque a vida é miserável. A letra saía tremida no demoroso. Meu outro braço também recomeçava a doer, quase que. Traição. Sem querer, eu fui lançando no papel a palavra, mas risquei. Uma bala no couro assoviou soco, outra entrou atrás, entrou com o couro levantado, deu na parede defronte, ricocheteou e veio cair quente perto da gente. Ali na parede tinha um chifre de boi de pendurar a roupa. Até armador de rede era de chifre de boi naquela casa. Sumamente eu esperei o pispicil de alguma outra bala. Eu queira. Soubesse por quê? O pensar caladíssimo de Zé Bebelo me perturbava. Mas ele disse: Que é? Se debruçando. Que erro que foi? Não viu, porque eu já tinha arriscado. Mas então ele muito falou, ia explicando. De noite no escuro feito, ia mandar 2 cabras, 2 mais espertos viajeiros, para rastejarem por ali, furando o cerco. Cada um levava rumo igual daquelas cartas. Assim, Deus azado ajudasse, e eles, ou ao menos um deles, conseguisse, então era resumo certo que a soldadesca se movimentava de vir. Apareciam, os trapezavam, apropositavam, arrebentavam com os Hermógenes. E a gente? Eu perguntei. Aê? A gente? A ver que você não me entendeu. A gente obra jeito de se escapar no sererê da confusão. Antes tanto que era muito difícil. Eu repostei. Ah, sim! Dificultoso é, meu filho. Mas pego. É o nosso recurso.
Se não se outra, que saldo é que temos? E Zé Bebelo do dito sagaz se regozijava. Então, com respeito, eu disse que a gente podia experimentar de fazer isso mesmo agora, furar uma saída por entre os Hermógenes brigando e matando. Eu disse isso, mas tinha esquecido que estava encostado em Zé Bebelo no questionar. Aí, quem era que podia com a ideia daquele homem? Quem era que se sustentava? Afora, pois, assim ele me respondeu. Pois era, tatarana. Olhe, escuta, pensa. Esses Hermógenes não são mais valentes do que nós, nem estão em quantidade maior. Mas fato é que eles chegaram às surdas e nos cercaram, tomaram tudo quanto há de melhor nessas posições. Aciados é que estão. Agora, nessa hora, a gente forçar um escape, pode ser que se tenha sorte, mas mesmo assim, sofrendo muitas mortes. E sem meios para descontar estas, sem alcance nenhum para se matar um bom bocado desses inimigos. Tu entende? Mas, se os soldados chegarem, tem de dar o forte fogo primeiro contra os Hermógenes, fazendo neles muito estrago. Aí se foge com tensão só na escápula. Ao menos, algum lucro se teve. Ah, tu! Vê o que se quer? Ah, o que tu também quer? Pois, não quer? Não nas artes que produzia, mas no armar de falar assim, ele era razoável. Se riu, qual? Riu? Eu sendo água, me bebeu. Eu sendo capim, me pisou e me ressoprou, eu sendo cinza. Ah, não. Então, eu estava ali em chão, em acu de acuado. Um horde, meu sangue me esquentou as caras, o redor dos ouvidos, cachoeira que cantava pancada. Eu apertei o pé na alpercata, exprimi as tábuas do assoalho. Desconheci antes e depois, uma decisão firme me transtornava. E eu vi, fiquei sabendo, me queimassem em fogo, eu dava muitas labaredas muito altas. Ah, dava. O senhor acha que menos acho? Mais digo, mais fiz. Antes veja o que eu pensei. O que seguinte a ser, e ficou formado um decreto de pedra pensada, que na hora de os soldados sobrechegarem, eu parava perto de Zé Bebelo e que ele fizesse feição de trair, eu abocava nele o rifle efetuada. Matava só uma vez. E daí eu tomava o comandamento e competentemente eu mesmo e represava a chefia e forçando os companheiros para a impossível salvação. Aquilo por amor do rijo leal eu fazia. Era capaz, pelo certo que a vida deve de ser. Mesmo não gostando de ser chefe, descrendo do enfado de responsabilidades. Mas fazia. Aí
Pego a faca punhal e o facão grande. Tornei a pensar. Até chegar a hora, eu não ia falar disso com pessoa nenhuma, nem com o Diadorim. Mas fazia, procedia. E eu mesmo senti a verdade de uma coisa forte com a alegria que me supriu. Eu era Riobaldo. Riobaldo. Riobaldo.